5 erros que os clientes cometem na hora de contratar um consórcio. É isso mesmo que você está ouvindo. Boa parte dos clientes que vão procurar a carta de crédito cometem alguns erros e depois me procuram aqui no canal falando: Maíra, contratei um consórcio, e agora? Acho que aconteceu isso, acho que aconteceu aquilo. Então, se você não quer que aconteça isso antes de contratar o consórcio, você precisa assistir esse vídeo. Meu nome é Maíra Nogueira, eu sou a especialista em consórcio e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a não cair nessa. Vamos lá? Primeiro erro e mais cometido pelas pessoas na hora de contratar um consórcio é deixar muito pra frente. Agora na hora não, o vendedor já me explicou, é só eu fazer as ofertas de lance, eu olho a média de lance, então agora não é momento de eu contratar, vou contratar mais pra frente. Acho que faz mais sentido porque não quero me preocupar com isso, eu ficar pagando uma parcela antes de usufruir do crédito. O detalhe é que quando você entra numa carta de crédito com um pouco mais de prazo para você trabalhar, além da média de lance ir caindo mensalmente, ainda tem a possibilidade de você ser sorteado, porque durante o plano, se você não oferta o lance, você tem que ser sorteado. Maíra, e qual o benefício de eu ser sorteado? É você retirar totalmente sem entrada. Então, quanto antes você começar a pesquisar sobre o seu consórcio e também contratar o seu consórcio, mais prazo você vai ter para contemplar ele, logo você vai ter mais chances de sair no sorteio e isso vai te fazer economizar uma boa grana. Segundo erro mais cometido na hora de você contratar um consórcio é escolher o crédito ao invés de escolher a parcela que você vai pagar. Exatamente, a parcela influencia também no crédito que você vai contratar e se vai ter lance embutido ou não, se o grupo é em andamento ou não é. Ou seja, a coisa mais importante para você direcionar quem está te atendendo falando sobre consórcio é o valor da parcela, porque supondo que você queira um imóvel de 1 milhão, mas você quer pagar R$2.000 de parcela, que eu acredito que você também saiba que não é condizente com o crédito, logo você vai se deparar ali com uma parcela de R$7.000 aproximadamente, você vai falar: o imóvel de 1 milhão não é para mim. E aí, nesse caso, muitas vezes, ou você vai contratar uma parcela que vai te apertar e que não vai ser condizente ali na hora de aprovar a renda, ou até mesmo você corre o risco de adiar o seu planejamento em relação ao imóvel, que você poderia aumentar patrimônio, ou outras possibilidades você acaba adiando porque você vê que o crédito que você quer não é condizente com o valor que você pode pagar. Então esse é um erro muito cometido, porque ao invés de você sair pedindo a simulação, olha, me vê uma simulação de 1 milhão, fale para quem está te atendendo: eu quero pagar tanto por mês e a minha expectativa de crédito é tanto. E a pessoa, se for especialista mesmo, se entender do que ela faz, ela vai te instruir de acordo com a parcela e não com o crédito mais alto que provavelmente ela quer te vender. Terceiro erro mais cometido: fazer cartas maiores para ter a contemplação mais rápida. Por que eu fiz isso daqui? Porque quando você vai contratar um crédito de 1 milhão, tem sim administradora que tem uma carta de crédito de R$1 milhão. Só que a grande maioria das administradoras não trabalham com crédito de 1 milhão, até porque você tem o prazo ali do Banco Central para formar aquele grupo de participantes e normalmente gira em torno de 90 dias esse prazo. Claro que pode estender um pouquinho mais, tem a regrinha lá que eu não vou nem mencionar nesse vídeo, mas saiba que normalmente para formar um grupo é um prazo de até 90 dias. E aí o que acontece? Se eu tiver créditos dentro de um grupo para formar de 1 milhão, é muito. Pode ser mais demorado para eu formar esse tal grupo. Maíra, mas o que eu tenho a ver com isso? Se eu já estou entrando num grupo em andamento, qual o problema de eu fazer uma única carta de 1 milhão para sair mais rápido, para eu não ter que me preocupar com várias cartas? A questão é a seguinte, que se você faz uma única carta, se você entrou nesse grupo de 1 milhão, muito provavelmente, baseado em histórico, inclusive eu tô há 12 anos no segmento, a média de lance desses grupos de créditos maiores também vai ser mais alto. Logo, se você pretende contemplar essa carta com lance livre, que é quem dá o maior valor de lance, provavelmente o seu lance vai ter que ser bem salgado ou o seu lance não vai atingir o valor para poder contemplar aquela carta num período razoável. Então o que eu quero dizer para você que dependendo do seu bolso, dependendo da estratégia, pode sim ser uma excelente alternativa você dividir esse crédito em algumas cartas, porque o seu lance vai ser um pouco mais competitivo. Lógico que eu tô gravando esse vídeo sem entender o quanto você que tá aí desse outro lado tem no bolso para saber se é uma boa estratégia ou não. Mas a grande maioria dos casos, exceto quando você vai contemplar no lance fixo, e aí se você estiver pesquisando e já ouviu isso, você pode entender que talvez seja uma boa estratégia fechar em um número reduzido de cartas, ou até mesmo, se a sua única alternativa de contemplação for no sorteio, fechar num número reduzido de cartas, ou seja, esse valor maior pode fazer sentido sim. Agora, se for por lance,
dividem mais cartas, que na maioria dos casos o percentual de lance vai ser mais baixo. Quarto erro é você não contratar um crédito menor. Maíra, como assim? Lembra que eu falei no erro número 2 que às vezes as pessoas ficam pedindo a simulação do crédito e não da parcela? E aí, de repente, a parcela que você gostaria de pagar não é condizente com o crédito que você gostaria de usufruir? Então, contratar um crédito menor pode você aumentar o seu patrimônio. Logo, se você vai aumentando seu patrimônio gradualmente, daqui a pouquinho você tá com o seu imóvel de 1 milhão ou mais. Você pode fazer cartas menores para colocar esses imóveis para locação, por exemplo. Ou até mesmo comprar um imóvel de um poder aquisitivo um pouco menor para você sair do aluguel e depois fazer esse upgrade, substituir essa parcela que você paga do aluguel por uma parcela do consórcio, uma vez que você já mudou para algo que é seu. Então, tem várias alternativas para você começar no consórcio e a maioria dos profissionais de consórcio vão te propor os maiores créditos, o crédito às vezes que você está pedindo. Mas uma coisa que eu tenho como verdade, que eu vejo muito no meu negócio, nem sempre você tem que falar o que o cliente gostaria de ouvir, principalmente se você quiser ajudá-lo. Afinal, se você trabalha tanto tempo em algum mercado, você tem que concordar que a pessoa que está há algum tempo trabalhando com consórcio, ela tem um certo tipo de experiência. E baseado nas experiências, a pessoa acaba construindo alguns históricos, o que funciona e o que não funciona. E eu entendi dentro da minha carreira que nem sempre eu vou falar o que o cliente quer escutar, se eu quiser ajudá-lo a realizar o sonho da casa ou até mesmo aumento de patrimônio, dentre outras possibilidades. Então, tem vários casos de cliente que eu recomendo começar com uma carta menor, independente da parcela que ele consiga pagar, ele compra esse imóvel, ele deixa essa carta aplicada, enfim, tem várias possibilidades. Compra um terreno para ir valorizando em uma determinada região que esteja valorizando, mas que ele comece, porque uma vez que você faz o start, uma vez que você inicia com alguma parcela, o seu orçamento vai se acostumando com aquilo, naturalmente você vai cortar alguns outros tipos de gastos que você tem. Quinto e último erro que as pessoas cometem na hora de contratar um consórcio é acreditar em falsas promessas. Então o vendedor fala que vai sair em 3 meses, que você não precisa dar nenhum lance da carta, nem do bolso, ou melhor, não, só sai em 3 meses porque tem o lance embutido e esse lance embutido é só para você, mas ninguém tem essa condição. Olha, certeza, primeira assembleia, certeza, segunda assembleia. Eu não tô aqui para prejudicar o trabalho de nenhum profissional que é sério. Tem gente que vai lá no meu Instagram, tenta acabar comigo, falando um monte de besteira, falando você está atrapalhando o trabalho de vários profissionais que mentem, porque os profissionais que falam a verdade não tem que ter receio nenhum com esses vídeos, porque o cliente vai falar, não, meu vendedor não me prometeu, meu vendedor passou realmente as perspectivas, as possibilidades com o lance que eu tenho. Então é isso, então se a parcela tá muito pequenininha, o lance tá muito baixo, falou que saía para ontem, já desconfie, porque quando o milagre é demais, você já sabe o resto do ditado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui e quiser fazer uma simulação, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode falar comigo ou com alguém do meu time. Não esquece de deixar seu comentário, porque assim esse vídeo chega em mais pessoas. Deixa seu like. Eu tô esquecendo, gente, pedir o like das pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, consórcio!